Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite para todo mundo que acompanha aqui a nossa página Psicologia Escolar Educacional e o nosso canal de YouTube, que tem o meu nome, Luiz Bosco. Nós aqui todas as terças-feiras fazemos o Papo de Terça às 19h30, um momento para a gente ter uma conversa sobre diversos temas, apesar do nome da página não necessariamente ligados à área educacional, mas muitas vezes é ligado sim. Hoje eu tenho aqui comigo para conversar uma pessoa com quem eu já trabalhei na Unifil, então chamada FIL. Ela é psicanalista da cidade de São Paulo. O nome dela é Clarice Pimentel Paulon. Ela faz pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, também conhecido pela sigla IPUSP, e ela é supervisora e professora da residência multiprofissional em saúde da Prefeitura de São Paulo. E ela vai conversar aqui com a gente sobre a realidade em tempos de pandemia, o virtual como aproximação e isolamento social. Na semana passada a gente já conversou sobre redes sociais, a gente mantém esse tema hoje, evidentemente com novas perspectivas, com um novo debate, porque esse tema é muito importante para o momento que a gente está atravessando, para tudo o que está acontecendo. Então, Clarice, seja bem-vinda aqui para a nossa página, aqui a casa é sua. Oi, pessoal, boa noite, Luiz. Queria saudar o canal, saudar essa iniciativa. Estou muito feliz de estar participando e também de estar, né, reencontrando o Luiz, que foi meu colega na FIO, minha primeira experiência docente, que foi muito importante para mim. Aprendi muito com a universidade, aprendi muito com os colegas de lá. E, enfim, estou muito feliz de conversar um pouco aqui com vocês com esse tema tão contemporâneo, né, e tão difícil ainda de ter conclusões, assim, né, percebo que, acho que no começo da pandemia a gente estava muito afoito, né, em tirar conclusões de como que ia ser esse processo, né, eu lembro de muitos profissionais da saúde mental falando, né, então, façam exercício, não façam exercício, leiam mais livros, não leiam mais livros, fiquem em casa de tal jeito, fiquem em casa de Y jeito, né, uma certa ansiedade em lidar com esse desconhecido. E eu acho que agora que esse desconhecido já não é tão desconhecido assim, mas a gente tem visto os efeitos dele, acho que é um bom momento para a gente conversar sobre e pensar quais são os efeitos desse além, né, que vai chegar com talvez o fim dessa pandemia ou com essas descontinuidades, né, da pandemia que a gente tem passado. Tem muitas questões para pensar sobre isso e a gente vai pensar por muito tempo ainda, né? Aliás, pessoal que está acompanhando a gente, vai chegando, fica à vontade, toma um chazinho também, fica aí no seu sofá com a sua pipoquinha e mande as perguntas. Tem os comentários aí embaixo de onde aparece o vídeo, você pode fazer comentário, mandar seu boa noite e fazer perguntas que a gente vai responder aqui. Quem está assistindo em outro momento, lembre-se, né? Isso aqui fica gravado para sempre. Então você pode assistir quando quiser. Se você perder algum pedaço ou quiser reassistir, é só clicar no vídeo que você consegue e você pode deixar perguntas depois também que a gente manda para a Clarice. Então vamos conversar aí dessa nossa época completamente esquisita que a gente está vivendo, né? Primeira coisa que vem na cabeça, né? Você falou começo da pandemia, o que fazer aí no distanciamento social é justamente a questão do isolar-se. Estar sozinho dentro de casa, com a mediação das tecnologias, para se proteger. Então, com toda a incerteza, com todo o medo, nossa, o que está acontecendo no mundo? Será que isso vai me atingir, não é? E a gente, então, se viu subitamente agarrados a programas de computador, a aplicativos de celular, para podermos nos manter trabalhando, para podermos manter contato com familiares, com amigos, né? Então, a gente tentou fazer um movimento de compensar esse isolamento através dessas tecnologias, mas isso é muito cansativo.
né? Isso é muito cansativo. Quem está trabalhando até hoje como a gente, né? Através de atendimento à distância, aula remota, a gente está com o cansaço do Zoom ou do Meet, tanto faz, né? Como que é isso? Como que você enxerga esse fenômeno todo? Eu acho que te escutando, eu penso em algumas variáveis, assim, né? Acho que essa questão do isolamento, da forma como uma parte da população viveu, né? E acho que é importante demarcar isso, né? Que foi uma parte da população relativamente pequena que conseguiu, de fato, ficar isolado e trabalhar isolado, né? Numa modalidade online. Os serviços essenciais, né? Por exemplo, né? Aqui em São Paulo não pararam, imagino que em outras cidades também isso não aconteceu. E dificilmente o Estado garantiu que essas pessoas ficassem protegidas, né? Ou tivessem pelo menos a possibilidade das EPIs para que continuassem trabalhando nas ruas de um jeito um pouco mais seguro, né? E aí eu acho que essa parte da população que acabou não conseguindo estar em isolamento social de fato, por não ter seus direitos, né? Esse direito, o direito a uma habitação de qualidade, o direito a poder, de alguma forma, num momento de crise humanitária, estar em casa, essa parte da população teve uma outra experiência da pandemia, né? Mas pensando na gente, né? Pensando um pouco nessa classe média que teve essa possibilidade de ter um isolamento social, a gente passou por outras angústias muito diferentes, né? E eu acho que essas angústias, no início, elas, dado que, acho que a psicologia social mostra muito bem isso, né? Dado que nós somos seres sociais, né? Nós precisamos de relação. De alguma forma, a gente está o tempo inteiro procurando se vincular. Acho que no momento em que a gente percebe que tem uma restrição muito grande dessa possibilidade de se relacionar com as pessoas, isso gerou muita angústia, né? Produziu muita angústia. E aí eu acho que no começo da pandemia a gente teve, né, ali nos primeiros meses, março, abril, maio, até junho, assim, um certo boom de uso desses aplicativos, né? O Zoom, o Meet, não só para trabalhar, mas para fazer encontros sociais, né? Assim, então os amigos se reunindo pelo Zoom, pelo Meet, pelo WhatsApp mesmo, né? Enfim, para beber uma cerveja e conversar da vida. Mas é interessante que a forma de se relacionar no online não é a forma de se relacionar, na verdade, presencialmente, não é totalmente traduzível para o online, né? Então, essa coisa de você não deixar espaços de silêncio, né? Porque se você está ligado ali no online, você tem que estar o tempo inteiro meio que interagindo, né? Essa coisa que acontece no presencial, que está na mesa do bar, e de repente, sei lá, acabou o assunto, as pessoas estão bebendo, uma vai fumar um cigarro, tá tudo de boa. Isso não acontece no online, né? Porque você vai ficar com a tela ligada, com as pessoas quietas, né? Então, essa coisa do online, de ter uma função, de você estar o tempo inteiro ocupando o interlocutor com a fala, eu acho que é algo que vai produzindo um certo cansaço e um certo tipo de interação que acaba por isso ser um pouco empobrecedora, né? Acho que com o tempo a gente foi encontrando formas de lidar melhor com esse tipo de interação virtual, né? Acho que hoje, pelo menos onde eu escuto, os ambientes que eu circulo, eu percebo uma certa uma condição um pouco mais saudável de lidar com o online, que não é desse jeito de tentar traduzir exatamente o que é o presencial para o online, respeitando um pouco mais, inclusive, as questões fisiológicas e físicas do corpo, né? Então, essa coisa da gente ficar o tempo inteiro na tela, né? Isso que o Luiz falou, né? Do cansaço de telas, né? Que se diagnosticou, porque a psicopatologia adora fazer novos diagnósticos constantes, né? Então a gente vai criando novos nomes para as coisas,
Mas, né, o que a gente chamou de fadiga do Zoom, fadiga do Meet, nada mais é do que esse cansaço de telas, né? Imagina você ficar o tempo inteiro com a tela e ela é a sua única mediação com a realidade. Isso vai produzindo um cansaço na vista, vai dar dor de cabeça, vai produzindo um certo cansaço mental. Só que esse cansaço, nesse momento, está muito associado com também ser a única forma de relação. Então, o que acontece muitas vezes, para quem mora sozinho nesse processo da pandemia, é que quando você também desliga a tela, porque você já está cansado dela, você também se encontra absolutamente sozinho, porque não tem como você interagir de uma outra forma, que não essa, né? E isso vai produzindo efeitos. Né? Pensei, inclusive, na questão da nossa prática profissional, como que fica o silêncio necessário para o atendimento clínico, em grupo, que seja, né? Uhum. Porque se rola aquele instante de silêncio, alguém já fala assim, travou Sim. aí? Você tá aí ainda, né? Tipo, é muita coisa para a gente repensar, né? Sim, nossa, isso é muito curioso, né? Porque poucas pessoas, pelo menos que eu conheço, assim, já tinham uma certa prática do atendimento online, né? Até porque o nosso conselho profissional, né, o CRP, e o CFP, na verdade, nosso conselho federal, demorou um tempo para atualizar, né, atualizar a legislação referente a isso, né? Então, até pouco tempo atrás, isso era ilegal, né? E aí o que acontece é que nos atendimentos online a gente começa a perceber outras variáveis que interferem no atendimento. Por exemplo, o que está acontecendo aqui agora, cachorros latindo, que vocês não estão no mesmo ambiente que eu e estão ouvindo, e é muito diferente, por exemplo, quando você está no consultório e existe uma interferência externa que as duas pessoas estão compartilhando dessa interferência externa, então isso fica mais normalizado, né? Agora, quando a gente está no online e aí, de repente, vem uma interferência externa, seja do lado do paciente, seja do lado do analista, né, do psicólogo, isso fica esquisito, assim, né? Tipo, onde essa pessoa tá? A pessoa olhou para o lado, mas o que ela está olhando? Será que tem alguém aí? Né? Então, assim, a forma como a gente constrói a clínica no online é muito diferente da forma como a gente constrói no presencial. O que não quer dizer que não é terapêutico, mas é terapêutico a partir de outras formas, né? A gente precisa, como o Luiz falou, né? A gente precisa ressignificar esses silêncios, né? Então, é muito mais difícil sustentar um silêncio online do que no presencial. A gente, enquanto, né, eu como psicanalista, por exemplo, a gente tem uma certa fama de ser um pouco silencioso às vezes, né? Mas a gente não pode ser tão silencioso assim no online, né? Então, se a pessoa parou de falar e a gente continua em silêncio, vai acontecer isso que o Luiz falou, de falar, então, você tá aí, caiu, né? Então, você vai tendo que criar mecanismos de marcar a presença de uma outra forma, dado que o corpo não está ali, né? E aí, enfim, tem muitas questões ainda para se pensar sobre essa questão dos atendimentos online e da forma como a gente lida com esse tipo de interação, né? Que não é uma interação substitutiva, mas é uma interação válida, né? Eu defendo um pouco isso. Assim. Nesse momento, eu também considero perfeitamente válido. Eu fui muito resistente, sabe? Eu só topei ali no final de julho, eu estava, assim, com muita fé no ser humano, sabe? Aí foi chegando o final de julho, começar agosto, eu falei assim, gente, não, eu tenho que atender online, porque as pessoas, tem gente esperando, tem gente, né, existem demandas, enfim. Deixa eu só dar uma saudação aqui, ó, quem está acompanhando a gente, o Alexandre Batista, a Carol Proença, que foi sua aluna, a Roberta está acompanhando aqui, mandou um amo, mandou para você aqui. A Roberta Estopa, do Coletivo em Frente, sempre acompanha a gente aqui no nosso papo de terça. E a Kátia, que também foi sua aluna na FIU, também está mandando boa noite aqui. Então tem o pessoal aqui
ex-alunos, ex-alunas que estão dando um oi para você aqui, Clarice. É um momento de reencontro também, que é possível através dessas tecnologias, né? Uma coisa que eu Sim. penso assim, algumas coisas a gente vai manter, talvez muitas, né? E uma delas assim, né? Já pensou se eu fico na dependência de te trazer presencialmente, pessoalmente para Ourinhos, né? Aí tem que falar assim, com a instituição, seja lá qual for. Olha, vou precisar do ônibus ir de volta, vou precisar do hotel, vou precisar das refeições, vou precisar de um prolabore. Prolabore, eu acredito que tenha que ter, mas aqui no nosso canal a gente não tem, porque aqui não tem um centavo de ninguém. Viu? Mas, enfim, ou chamar alguém de muito mais longe. Eu quero que venha uma pesquisadora do Ceará, e aí nunca dá, porque é muito distante, é agenda e tal, né? A gente agora está tendo essas facilidades por esse lado, né? Eu lembro, no início eu tinha uma preocupação que eu ainda tenho, né? Porque, assim, a gente sabe, né, principalmente no meio da educação, que já existia uma certa pressão, uma certa força para que parte das universidades ficassem, né, em EAD, ficassem em ensino à distância. E a gente dentro da psicologia sempre foi muito contra isso, né? Tipo, até porque, como um curso que lida diretamente com humanos, como é que a gente trabalha, né, desse jeito? E eu fiquei com um certo receio no início de que essas experiências do online, de alguma maneira, acelerassem esse processo, né, de, sei lá, EADização, né, da educação, alguma coisa assim. Que eu ainda acho que a gente precisa se atentar, necessário, mas tem coisas que foram positivas, né? Eu acho que, por exemplo, esses encontros que a gente faz desses debates, que eu acho super produtivos dentro de canais abertos, eu acho que, enfim, mesmo a questão da nossa profissão, né? A terapia online, ela se mostra efetiva em determinadas condições, né? Eu acho que a questão é sempre pensar que as coisas não substituem umas às outras, assim, né? Tipo, uma fala online não vai substituir uma fala presencial, né? Porque tem outros efeitos. O corpo tá de outra forma, a relação entre as pessoas é de um outro jeito. A forma como. É só a gente pensar, né? A forma como a gente se relaciona pela tela, pelo virtual, é muito diferente da forma como a gente se relaciona presencialmente, né? Se a gente for pensar os comentários, né? Nunca leio os comentários, às vezes, dos canais, né? E dos sites de notícias, assim. Isso acontece porque a gente está no virtual, de alguma forma a gente está um pouco salvaguardado pelo sigilo, assim, né? Ninguém sabe ali, você pode falar as coisas do jeito que você quiser. Mas presencialmente você talvez não falaria, né? Então, tem uma diferença de realidade muito grande, né? Se a gente for pensar na forma como a gente lida no 1 a 1, como a gente lida no online. Mas é uma forma possível a partir do momento em que a gente consiga humanizar também essa relação virtual, né? As empresas de educação, num primeiro momento, elas ficaram ouriçadíssimas, empolgadas, porque era o momento perfeito para fazer um grande experimento de ver se dava para mandar tudo para o online, né? A coisa deu tão errado, Clarice. Bom, Que bom. você leciona também. A coisa deu tão errado, tanto no superior quanto no básico, que eles trataram de diferenciar, falando assim, não, isso é regime... caramba, fugiu a palavra agora, porque eles falam assim... Semipresencial? Eles falam assim, o EAD não é a mesma coisa que o regime remoto à distância, lembrei. Não é a mesma coisa. Então eles falam assim, não, EAD é o curso pensado inteiro à distância, com metodologia própria. Isso que está acontecendo é regime emergencial, remoto. Né? Eles correram diferenciar um produto do outro, sabe? Por quê? Porque, assim, está terminando o ano letivo e a grande conclusão no ensino estadual, municipal, privado é desse jeito os alunos não querem. E os docentes também não. Não dá. Não dá, é cansativo demais. Não, é muito mais cansativo do que o presencial, né? Tipo assim, professor tendo que
preparar a aula, coordenar a plataforma, coordenar a presença, coordenar recebimento de trabalho, dar nota, tudo numa mesma plataforma, e aí você precisa estar interagindo e você precisa verificar se o microfone funciona, se a internet está boa, se o vídeo, luminosidade, não sei o quê. Tipo, você é professor técnico de informática, acaba acumulando uma série de funções que precariza, né, a nossa relação com o ensino e faz com que os professores fiquem totalmente estafados, assim, tipo, acho que uma das categorias que mais foi precarizada, sofreu nesse processo de pandemia foram os professores, sem sombra de dúvidas, assim. Porque os profissionais da área da saúde que trabalham na ponta, na assistência, continuaram trabalhando para fora, né? Indo para os hospitais e tal, toda essa questão. Os professores, gente, eles tiveram um regime, uma alteração tão gigantesca, né? Um negócio tão desumano, não sei, eu não consigo nem nomear ainda direito o que aconteceu, sabe? Mas foi a categoria que viveu, assim, na carne, o que aconteceu com essa reconstituição do trabalho, né, para o ambiente, para o home office, né, para a casa, né, a casa virou tudo, ela virou ambiente de trabalho, ambiente de descanso, você faz tudo na sua casa, né, e aí você não sabe se você dorme no trabalho ou se você trabalha na sua casa, porque é tanto trabalho que às vezes você acha que você está dormindo no trabalho, né. Não, isso tem várias consequências, né? Uma coisa que eu converso muito com os professores no trabalho que eu faço com escolas é essa questão, a gente não tem mais essa separação. Aí o professor está respondendo o WhatsApp no sábado à noite, está fazendo reunião no feriado, né? E assim por diante, aí quando ele vê a jornada de trabalho consome o dia. Tem uma pergunta aqui da Roberta Estopa, a Roberta do Em Frente. Vou colocar aqui para a gente. Clarice, você acredita que muitos atendimentos continuarão online mesmo depois da pandemia? Excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo, Roberta. Olha, eu acho que sim, a depender da cidade e a depender da região, né? Por exemplo, em São Paulo, por conta da distância entre os locais e tal, na verdade, as pessoas já procuravam um atendimento um pouco próximas, pelo menos, ou do trabalho ou de casa, para não ter que fazer grandes deslocamentos, né? Mas aqui em São Paulo, tudo é um certo grande deslocamento, né? Você, querendo ou não, 20 minutos em São Paulo é tipo, nossa, é um pulo, é muito perto, quando é 20 minutos, né? Tipo, 20 minutos, meia hora. Então, eu acho que, assim, o que vai acontecer é que, como se provou, de alguma forma, que o online é possível, eu acho que vão ter pessoas, sim, que vão optar por continuar online ou por fazer períodos online, sabe? Tipo, e esse período agora do semestre eu tô com muitas atividades, será que a gente pode fazer online esse mês e depois a gente volta no mês que vem? Enfim, são suposições também do que eu escuto no consultório, às vezes. Acho que é possível que isso se mantenha um pouco. Tem também a questão que nós profissionais começamos a atender pessoas que não são da onde a gente reside. Eu mesmo, nesse momento, eu não atendo ninguém da cidade onde eu resido. Sério? Nesse esquema online, não atendo ninguém da cidade onde eu resido. Então, assim, tudo se resolvendo, tomara que se resolva, vai continuar online, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu estou falando de pessoas distantes no país mesmo, entendeu? Sim. É uma tendência que vai continuar, imagino, né? Sim, você tem razão. Eu tenho atendido também pessoas de fora de São Paulo, inclusive de fora do Brasil, assim, né? Aí fica essa coisa de ver o fuso, né? Também, porque não dá para ser um fuso muito distante, né? Você deu aula para a Eduarda, né? Dei. Então, uns tempos, na semana do psicólogo, eu convidei ela para fazer a live em homenagem ao dia do psicólogo, para ser ela a convidada. E ela atende brasileiros residentes no exterior, porque precisa de um profissional que fale português, lógico, do idioma materno, paterno, se preferir, né? E ela atende, então, esse pessoal, que é também uma frente de trabalho muito importante, né?
Sim, sim. As pessoas que eu atendo de fora são também todos brasileiros e com essa questão, né? Tipo, eu queria fazer terapia, fazer análise no meu idioma, não quero fazer com uma pessoa que não entenda o que eu estou querendo Uhum, dizer. sim. Falando em família, que eu falei para materno e paterno aqui, vamos voltar para nossas questões aqui do isolamento, né? Eu gostaria que você falasse a respeito aí, uma questão que foi levantada aqui e ali, não é? Mas é um assunto muito espinhoso, que é como respeitar isolamento social, como permanecer em casa sem, primeiro, a assistência financeira, econômica, social adequada, não é mesmo? Sem um preparo do entorno, sem um preparo do meio urbano que seja adequado a isso, né? A gente está Uhum, falando aí, por exemplo, de famílias em situação de moradia muito precária, várias pessoas dividindo o mesmo cômodo. A gente está falando de situações de família onde há violência doméstica e tendo que uhum, ficar nesse semi-confinamento. São uhum, várias as questões complicadíssimas que atravessam a isso, né? Esse isolamento é um assunto razoavelmente simples para nós da classe média, não é? sim. Mas para as regiões periféricas não é um assunto tão simples assim. Eu queria que você Uhum, falasse um pouco a respeito disso. uhum. Eu acho que isso é muito importante porque realmente, assim, eu lembro que no início da pandemia se teve uma discussão sobre o aumento da violência doméstica, né? Então, aqui em São Paulo, pelo menos, se contabilizaram mais casos de violência doméstica e de violência contra a mulher nesse período. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem, dominando as redes sociais, um certo imperativo da classe média, né? Eu lembro que no início da pandemia tinha muito uma questão das pessoas falarem, não, tem que ficar em casa, as pessoas têm que ficar em casa, sem levar muito em conta essas diferenças de ocupação urbana, né? Então, por exemplo, eu lembro que aqui em São Paulo, durante esse período da pandemia, por conta dos movimentos que eu faço parte, eu fui visitar algumas ocupações, ver como é que as ocupações estavam, né, funcionando nesse processo de pandemia, né? Porque é isso, famílias que estão desempregadas estão ocupando um ambiente, né, que está abandonado e que com ordens de despejo e sem nenhum tipo de acesso a nada, e aí a gente tentando, né, organizar para cestas básicas, para distribuição de máscaras, ensinando a fazer diluição de água sanitária num X de água para poder lavar os objetos, né, dessa coisa da contaminação e tal, fazendo todo esse processo, que na verdade deveria ser um processo feito pelo Estado, a meu ver, né, organizado pelo Estado, mas infelizmente isso não acontece, então a gente vai fazendo pelos movimentos sociais que a gente faz parte, né? E aí eu percebo que a gente tem, então, essa população que está numa linha de miséria muito grande, então tem uma dificuldade, o isolamento é praticamente impossível, porque você não tem moradia. A gente tem uma parte da população que tem habitações que são muito coletivizadas para ter uma sensação de privacidade. Então, por exemplo, isso de alguma forma afetou o trabalho da psicóloga, do psicólogo, né? Pensar que, por exemplo, alguns pacientes não tinham como fazer terapia online. Ou porque a internet não chegava, a internet não é suficiente, ou porque não tem um ambiente seguro para poder falar em casa, né? E aí, enfim, vai falar na praça, vai, sei lá, vou dar uma volta no quarteirão para poder fazer terapia, né? Tipo, as pessoas vão tentando se virar de um jeito ou de outro, mas é muito diferente, né? Da mesma forma como fora do isolamento, a qualidade de vida é diferente nas diferentes classes sociais, dentro do isolamento vai ser a mesma coisa, né? Tipo, a gente vai ter um prejuízo muito grande das pessoas que têm que não têm acesso à moradia de uma forma adequada, não tem água, não tem energia, não tem internet, não tem um ambiente privado. E de alguma forma isso vai fazendo com que as famílias também fiquem prejudicadas, né? Ao mesmo tempo, eu escutei também que
de algumas pessoas que a pandemia causou uma certa aproximação na família, né? Depois de um tempo de estranhamento e guerra entre as pessoas, de alguma forma as coisas se apaziguaram e os laços se reconstruíram de um outro lugar, né? Então, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, os casais que se separaram na pandemia, a gente tem também pessoas que se uniram na pandemia. Assim, é um assunto bastante delicado quando a gente fala da convivência na época da pandemia, né? Eu digo porque chega pra gente tudo quanto é tipo de situação. De como que tem sido a convivência nesse momento, assim. E eu penso que se a gente quiser realmente fazer um bom debate a respeito, levar em consideração a complexidade social do Brasil, né? Como você tocou na questão aí das diversas formas de família, do acesso a possibilidades de realmente se cuidar, não é mesmo? Tudo isso traz realidades bastante diferentes. Você sabe uma coisa, assim, que me incomodou muito desde o começo da coisa? Eu não sei que nome dá para isso, hein? Para mim, porque é uma situação muito mais complexa do que chamar apenas de pandemia, porque não é a questão da transmissão de um vírus só, né? É um momento histórico, psicossocial gigantesco aí. Mas eu peguei muita birra, assim, do discurso das benesses do isolamento, sabe? Peguei muita birra desse discurso. Que não, que a gente vai aprofundar o autoconhecimento, que vai ser um momento dourado, uma coisa assim, sabe? Vamos passar 4 horas do dia fazendo yoga, vamos, sabe? Umas ilusões, assim, vamos sair melhores dessa. A gente tá vendo que não. A gente tá vendo, eu não sei o que você pensa, mas pra mim, não tô saindo melhor porcaria nenhuma dessa. Não, eu tenho um colega que no começo da pandemia, assim, lá por abril, sei lá, pandemia, crise humanitária, apocalipse, sei lá, né, o que a gente puder chamar. Mas que no começo desse processo, ele escreveu um texto falando um pouco, fazendo esse comparativo, assim, né, de que a gente estava levando a pandemia da mesma forma, uma coisa meio semelhante com quando as pessoas vão presas, né? E aí tem aquela coisa assim de tipo, não, aí a pessoa vai presa e ele vai ler a biblioteca inteira do presídio, ou ele vai levantar todos os pesos, né? Tipo essa coisa de aí você sai da prisão todo malhado, você sai da prisão todo culto, né? Tipo, essa coisa de filme norte-americano, né? A pessoa fica lá 30 anos presa lendo as coisas. Mas, enfim, como se, de alguma forma, a gente pudesse se desligar de toda a crise que está acontecendo no mundo, né? O mundo está sendo implodido, e aí você tá lá, não, vou aqui me concentrar na minha saúde mental, né? Me controlar em relação a isso, assim. Me lembra aquele meme, tem um meme de um cachorro digitando assim no computador, de gravata e camisa, né? Tipo, está escrito assim, mandando currículos na pandemia, né? E aí na janela tem tipo uma bomba atômica soltando, ETs passando, e você lá, tipo, mandando currículos e querendo ser uma pessoa produtiva. E aí no começo da pandemia isso aconteceu muito, assim, né? Tipo, as pessoas estavam todas num processo de assim, se acalme, faça coisas que te façam bem, e as pessoas estavam desesperadas, tipo. É muito interessante, na verdade, a gente observar esse fenômeno agora um pouco mais de longe e perceber que, assim, quando a gente está desesperado, a gente fica tentando arrumar fórmula para qualquer coisa, entendeu? Tipo, quando as pessoas estão num processo, que elas estão num desespero gigante, que elas não conseguem nomear o que está acontecendo, que elas estão muito angustiadas, a primeira coisa que elas tentam fazer é, tipo, tentar achar um nome para aquilo que está acontecendo, ou tentar achar um objetivo, tentar achar alguma coisa. Me lembra um pouco Melancolia, do Lars von Trier, não sei se você já assistiu, mas que tinha, né, tem a atriz lá, do Homem-Aranha, que esqueci o nome dela, que é a melancólica, né, a melancólica de base, assim, e que ela tá lá só esperando o mundo acabar e tal. E aí tem a irmã dela, né?
que é uma das atrizes preferidas lá do Lars von Trier, aquela outra é a irmã dela, e que ela fica num processo de assim, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa com o fim do mundo, vamos beber o champanhe que tem aqui, vamos fazer um ritual de aproximação da gente, vamos escrever, vamos, né, tentar achar algum sentido, porque eu acho que, na verdade, no fim das contas, é um pouco isso que as pessoas fazem, né, quando elas estão assim, elas querem achar algum sentido, qual que é o sentido disso que está acontecendo, né? Para mim, o sentido é, tipo, é o capitalismo, e a forma como o capitalismo lida com essas crises humanitárias que acontecem. Mas eu entendo que essa resposta não é suficiente para muitas pessoas e beleza. Mas, assim, aí elas ficam numa busca de um sentido individual, né? Que esteja associado a um certo aprimoramento de si mesmo. O que é meio cansativo, eu concordo com você, e também me deixa irritado. E assim, eu insisto na questão do recorte de classe, sabe? Muito classe média Sim. essa questão aí, muito classe média, né? Tanta gente não pôde parar de trabalhar, ou teve ali um período muito curto sem trabalhar, já voltou, ou simplesmente amargou o desemprego, está amargando o desemprego até agora com R$ 300 de auxílio, um auxílio de fome, né? Uhum. Por falar nisso, também é importante a gente tocar na questão das redes sociais e a polarização social que ela promove, né? Uhum. Uhum. As redes sociais, com os seus cálculos, com essa nova divindade, esse novo fetiche da mercadoria que é o algoritmo, né? O algoritmo é uma coisa que o ser humano criou e tornou-se independente dele, né? Uhum. Fetiche assim mesmo, né? Então a gente está tendo esse momento de polarização social intensa, porque nas redes sociais eu só encontro aquilo que alguém achou que eu tenho tendência em acreditar. E aí eu vou realimentando minha posição, não é? E a gente está nessa situação em que a gente gente não consegue discutir nada, em nível nenhum, inclusive de política pública, tudo agora é na base das soluções extremistas, das soluções radicais, até mesmo no que diz respeito a algumas questões que pareciam óbvias, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. A gente está assim, né? Que todos os pensadores e pensadoras falem alguma coisa dessa questão para a gente que a gente está precisando. Uhum. Eu acho que está todo mundo emocionado, né? Acho que os jovens hoje falam emocionado, não sei se essa é uma gíria, mas eu gostei dela quando eu tive contato. Mas está todo mundo um pouco emocionado com essa coisa do documentário do Dilema nas Redes, né? E com razão, porque quando você observa os próprios criadores desse processo dizendo que eles não sabem para onde isso vai, né? Tipo, e que é claro, né? Tem toda uma, enfim, tem toda uma questão aí de uma certa organização de empresas a respeito disso, a forma como se diz as coisas. Mas é muito interessante o quanto que, de alguma forma, eu acho que, né, a internet, a forma como na verdade a gente foi virando produto, né, porque foi isso que foi acontecendo, né, a gente foi virando produto da internet, dado que a internet, né, os sites que a gente usa, eles são todos gratuitos no sentido de, né, a gente vai tendo acesso a eles e eles vão mostrando as coisas que a gente quer ver a partir dos cliques que a gente dá, e isso vai produzindo uma série infinita de aproximações semânticas, né, das nossas coisas. Então, se eu gosto de sapatos, então aí depois o algoritmo vai me mostrar bolsas, e aí depois ele vai me mostrar coisas de um material sempre parecido, e isso vai criando uma certa relação com a realidade, que é uma relação muito focada e específica em coisas que eu tenho vontade, né, ou que eu desejo, e isso vai impedindo uma certa relação com a diferença, né? E é muito louco isso. Eu acho que, não sei se vocês têm essa experiência também, mas às vezes, né, você está lá rolando a timeline, ou sei lá, qualquer nome que se dá a isso agora, acho que no Insta tem outro nome, feed, sei lá, está lá rolando essas coisas. Se você vê algo que é muito diferente do que normalmente você
você costuma ver ali, você fica meio assim, nossa, o que isso está fazendo aqui? Na minha timeline, na minha linha do tempo, né? O que isso está fazendo aqui, esse intruso, né? Então, essa forma da gente lidar com a diferença pela tela é uma forma muito reativa, né? Muito primitiva de lidar com coisas que a gente não concorda. E, de alguma forma, isso foi se intensificando durante esse processo da pandemia, eu acho, né? Tipo, cada vez mais a gente só tem a tela para se relacionar, principalmente quem, de fato, conseguiu fazer o isolamento, né? Que é essa classe média, que já é totalmente influenciável por determinadas mídias. E aí acaba só focando nesse aparelhinho aqui, né? No celular ou né, no computador. Isso vai fazendo com que a gente simplesmente não consiga se relacionar com as diferenças, né? Já na realidade material, assim, já é difícil, né? Pensando que você mora num bairro específico, que você, sei lá, frequenta um lugar específico que tem tipo determinado de pessoa, então já existe um recorte de classe, de gênero e de raça bastante específico quando a gente circula. A não ser que você ativamente procure circular em outros lugares, que inclusive é uma das soluções que uma das pessoas do lado do documentário faz para você, né? Tipo, ele fala, um dos pesquisadores fala isso, ele fala assim, olha, se você quer usar a internet, então pelo menos não fica clicando naqueles recomendados para você, para ficar alimentando esse algoritmo de semelhança constante, né? Que a gente vai criando com a imagem. Então, assim, usar ativamente a internet, né? Procurar as coisas que você quer, ao invés de só ir indo na onda. Da mesma forma que, na realidade, vamos procurar coisas diferentes, escutar músicas diferentes, se relacionar com pessoas diferentes, conhecer outras classes sociais, conhecer pessoas que têm uma sexualidade diferente. E isso não porque, de alguma forma, é solidário, mas porque é importante para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Que a gente lide com isso, né? De repente a gente começou a lidar com as coisas como se elas simplesmente tivessem que ser imagens idênticas a nós mesmos, assim. E isso é muito difícil, né? Tipo, dentro da psicanálise, por exemplo, isso nem se sustenta, porque a gente nem é idêntico a si, quanto mais idêntico aos outros, né? E essa busca por algo, mesmo que seja completamente fantasioso, essa busca por algo que seja idêntico a mim mesmo, isso tem bastante consequências, não é? Algumas coisas a gente pode falar assim até superficialmente, porque já está sendo comentado abertamente fora do campo dos especialistas, né? Eu digo coisas como, por exemplo, esse entristecimento, uma certa despotencialização que as redes sociais produzem, né? Eu lembro da gente, umas pessoas assim que eu conheço, conversarmos sobre isso em 2018, pleno segundo turno, que a gente falou assim, temos a impressão que tem dia que a rede social vem e fala assim, fica triste, militante. E hoje a gente está vendo que talvez isso não fosse mera impressão ou mera paranoia nossa, né? E que sim, que as redes sociais estão deixando a gente entristecidos, para falar o mínimo, né? Eu acho que a gente vai criando comparativos, né? Então, dessa coisa de, tem pessoas que têm vidas mais interessantes do que outras, a gente vai se alimentando de um certo tipo de funcionamento da notícia, que não é um funcionamento da notícia de qualidade, né? Quando você, sei lá, vai assistir um documentário ou vai procurar saber sobre determinado assunto, e aí você lê uma notícia que está fundamentada, que foi lá, que buscou coisas, de repente você só tem uma informação direta na sua cara, que está teoricamente já interpretada para você, com a sua gramática, com o seu jeito de ler, né? E aí, de repente, aquilo se torna um dado incontestável, né? E isso vai solidificando uma certa relação com essa imagem de si mesmo, que vai produzindo
uma certa apatia, né? A gente vai deixando de ativamente interpretar ou entender as coisas e a gente vai se tornando um pouco apático em relação às coisas que a gente recebe, né? Como se elas já estivessem muito prontas, assim. Então eu percebo um pouco isso, assim, e dentro dos adolescentes isso aparece muito, esse entristecimento, né? Eu imagino que quem trabalha com adolescentes perceba muito isso, assim. Vem, isso é amplamente relatado por eles, né? Inclusive uma sensação de inutilidade. É algo assim para a gente aprofundar ainda em reflexões e pesquisas, mas eu penso que em parte vem dessa passividade alimentada pelas redes sociais, né? Porque é algo que vem conforme aquilo que dizem que deve ser o seu gosto. Uhum, uhum. Só que, ao mesmo tempo, nisso vem uma série de imposições que talvez venham com uma tintura um pouco mais suave, né? Então, por exemplo, uma coisa que vem surgindo bastante também, não é? A gente não tem mais aquela imposição de uma aparência feminina das supermodelos dos anos 90. A gente não tem mais aquilo, né? Uhum. Então a gente tem agora a imposição de um modelo de beleza em Instagram, em que pretensiosamente as modelos estão ali de forma mais natural, né? Uhum, uhum, Mais despojadas, né? Aí aparece assim, a modelo plus size, mas o manequim dela é 40. Onde que isso é plus size, né? Umas uhum, coisas assim que uhum. tem que tem sido uma cobrança intensíssima sobre as adolescentes. Adolescentes também, homens também, mas aí especificamente essa questão do corpo feminino, como que ele está se projetando dessa forma aí, né? Uhum. Eu acho que tem isso, tem a questão dos filtros, né? Acho que esses dias atrás eu vi uma pessoa que ela queria fazer cirurgias plásticas para ficar que nem um tipo específico de filtro do Instagram. Tipo, essa coisa de ficar de ficar produzindo um certo tipo de imagem que é irreal, assim, irreal, né? Sei lá, nos anos 90, né? Tinha lá os caras que queriam ficar que nem o Ken, eu até lembro de umas notícias assim, né? Dos caras fazendo plástico ficar que nem o Ken ou que nem a Barbie. Agora vocês querem ficar que nem o filtro do Instagram, né? Tipo, e enfim, é muito estranho a forma como a gente vai se relacionando com a internet a ponto dela se tornar mais real do que a realidade material, assim, né? Daquilo ser mais verdadeiro do que do que o que você está vivendo no dia a dia, assim. Então parece que existe um descompasso entre aquilo que está acontecendo aqui no virtual, que parece que faz mais sentido, porque na verdade você só está vendo coisas que você quer e que você almeja, do que o que você está vivendo na sua vida, que muitas vezes está associado, sei lá, frustrações, relações às vezes meio problemáticas e tudo mais, né? E que é muito diferente dessa coisa meio plastificada da internet, assim. E tem até uma coisa complicada que você me fez lembrar, que é mais ou menos recente no Facebook. Eu não sei dizer quando começou, mas eu lembro perfeitamente de perceber isso quando a timeline do Facebook deixou de seguir a ordem cronológica. Então você às vezes está vendo, está passando ali, e aí tem uma coisa de 5 dias atrás, que por alguma razão jogou na sua tela só hoje, né? Então, assim, é esse descompasso que você está falando do mundo factual que a gente está vivendo e como isso chega comunicado pelas redes sociais, até o descompasso cronológico de fato mesmo. Uhum, uhum. Tem quase um lapso temporal, né? Você entra numa fenda do tempo ali, e aí você vê o negócio, e se você for observar, você fala, nossa, né? Tipo, eu não sei, quando você falou, me veio uma sensação de atraso, assim, né? Você tá vendo aquilo só muito depois, assim, né? Ainda mais nessa coisa da internet, que, tipo, se você não vê aquilo em meia hora, aquilo ficou datado, né? Então, tem essa coisa de tudo ficar muito velho, muito rápido.
E aí você parece que está sempre meio que perdendo o bonde, está sempre tendo que andar atrás, o quanto que isso vai cansando, né? E você não tem uma sensação de permanência no hoje, né? Quando a gente estava restrito ali à televisão e jornais, não é? É aquilo que estava muito bem situado no hoje. Também tem muita crítica a ser feita, mas você se situava em um recorte temporal mais nítido, né? Não essa coisa da sucessão de telas e de informações vagas e rasas das redes sociais, né? Pessoal, aqui não tem informação vaga nem rasa, vocês estão vendo, né? Então, a gente está indo aqui para os últimos 10 minutos da nossa live, papo que é bom, a gente nem percebe o tempo passar. Então, aí, ó, dá tempo ainda de mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta. Tá aqui a Camila, que é do Coletivo Em Frente, também mandou uma boa noite para a gente. O pessoal aí vai mandando, então, comentários, manda os seus boas noites, suas saudações. E mandem perguntas, por favor. Se você está assistindo depois, também não tem problema. Pode mandar uma pergunta nos comentários que a gente vai dar um jeito de responder aqui, né? Bom, no meio dessa problemática toda sendo suscitada pelas redes sociais, que não é tão recente, se a gente for pensar desde o que a gente já se questionava sobre MSN, ICQ, e Orkut, né? A gente tem aí uma questão, agora eu vou jogar uma questão mais difícil por fim. Porque a gente tem uma questão assim, que você tocou, não é? Essa procura de eu encontrar nas redes sociais quem eu realmente seja. Mas será que nas redes sociais a gente não está intensificando, potencializando um duplo do meu eu? A gente sempre fez isso nas convenções sociais, vá lá. A gente sempre fez isso, né? Mas agora a gente forja esse duplo com muito mais ferramentas, semióticas, inclusive, onde eu posso ser quase o que eu quero nas redes sociais. Fora delas, do outro lado da tela, eu me frustro porque eu não chego perto dessa imagem criada pelas redes sociais. Sim. Eu concordo. Eu acho que as redes sociais, elas criam um pouco essa sensação, um pouco não, elas criam muito essa sensação de duplo, né? Então, é como se você estivesse, na verdade, montando um certo espelho, né? Tipo, o que eu quero apresentar para o outro, o que eu reconheço. Eu acho que a palavra reconhecimento é muito importante nisso, porque tem a ver com isso, o que eu reconheço como uma parte de mim que eu quero mostrar e que tem valor, e o que eu não reconheço como uma parte de valor, eu simplesmente deixo de canto, né? Deixo de lado, assim. Agora eu lembrei, falando sobre isso, daqueles movimentos de suicídio coletivo na internet, ou né, do Baleia Azul, né? Tinha algumas coisas nesse sentido, e que não sei, pensando agora, me parece que é quase como se fosse um retorno do recalcado, assim, né? Desse ideal de felicidade que as redes sociais pregam, né? Então, tipo, elas querem mostrar só essa imagem totalmente positivada de si mesmo, e isso retorna de um outro jeito quando a gente vai lá na Deep Web e vai ver outras coisas acontecendo, né? Mas eu fico pensando que a rede social, ela produz um pouco isso, né? Na verdade, o virtual, enquanto ferramenta, produz um pouco isso, um certo achatamento das relações, muito baseado numa imagem muito específica e muito colada, né? E você precisa de outras formas de relação para que exista um aprofundamento dessas formas, né? Então, essa coisa de ler coisas, né? Ler coisas que não estejam totalmente prontas e interpretadas por outras pessoas, né? Escutar coisas que são diferentes daquilo que você pensa e de fato escutá-las, né? Tipo, eu acho que pelas redes sociais se tornou muito mais difícil hoje a gente ter diálogos com pessoas, né? Eu tô num processo agora
de ir para as ruas e panfletar um pouco, né? E isso implica em conversar com as pessoas. E às vezes eu percebo o quanto é difícil conversar com uma pessoa, por exemplo, que tem uma opinião radicalmente diferente, porque de repente você está lá tentando discutir o que é, sei lá, os pontos lá do candidato, as políticas públicas específicas disso, e a pessoa está falando, Aqui tipo. você pode falar o nome dele, viu? Pode falar. Então, né, falando, por exemplo, do Boulos e falando, né, discutindo os pontos com as políticas, quais são as propostas da chapa, como é que isso se articula com São Paulo, pensando nessas coisas, e a pessoa falando, não, vá de casas, e aí você fala, não, veja só, vamos conversar sobre isso. Só que não existe, parece, furo, né, na informação. Eu gosto muito de um ensaio do Benjamin, do Walter Benjamin, que chama O Narrador. É um ensaio, eu não sei, provavelmente se encontra em PDF. Se não encontrar, eu posso passar para o Luiz e, enfim, ele pode encaminhar para as pessoas e tudo mais. Mas tem esse ensaio do Benjamin, ele fala um pouco sobre a diferença entre narrativa e informação, né? E dizendo que a informação, o problema dela, muitas vezes, a estrutura da informação, né? É que ela vem já com todas as interpretações dadas. Então, a pessoa que recebe a informação, ela não tem o espaço de interpretar isso de uma outra forma. A profundidade do personagem, tudo isso já está muito dado. Se a gente for pensar, por exemplo, no nosso atual presidente, a gente vê que tudo que foi muito vinculado a ele foi muito informativo nesse sentido. Né? Tipo, não, ele está sendo sincero porque ele fala as coisas que ele pensa, né? É como se existisse um certo reforçamento da agressividade por esse viés de, tipo, a pessoa ela tem que falar o que pensa, ela tem que expressar a opinião dela. Tipo, sim, as pessoas têm que expressar a opinião delas, mas tem formas de se dizer as coisas que precisam estar articuladas com a diferença que se apresenta do outro lado, né? Isso não quer dizer que você pode falar o que você quiser. Senão tem consequências, né? De você falar o que você quiser, assim. Tipo, acho que uma das grandes questões da terapia é justamente essa, né? Quando você está atendendo alguém, você tem que mostrar para a pessoa que tem consequências aquilo que ela está falando ou o que ela está fazendo. Porque isso significa localizar a pessoa no mundo, né? Não quer dizer que nós, analistas, psicólogos, não é que a gente vai dar lição de moral em ninguém, né? A gente não faz isso, pelo amor de Deus. Mas existe um processo de responsabilização pelo que se diz que é fundamental para que a gente seja gente, né? Se a gente não se responsabiliza pelo que a gente diz, a gente está um pouco perdido nessa situação, né? Então, e a informação, como ela vem dada já tudo muito de pronto, a gente não consegue narrativizá-la, ou seja, a gente não consegue incluir ela numa história, articular ela com um certo raciocínio que poderia ser singularizado, né? E aí o Benjamin vai falar disso dizendo que a queda da narrativa, ela produz uma dificuldade de articulação com a diferença. Né? A gente não consegue mais escutar diferenças porque a gente não consegue narrar as informações que a gente recebe. Pô, melhor ficou agora para o fim mesmo. Então, ilustra muito bem esse momento que a gente está vivendo, né? Coloquei o título da obra do Benjamin ali. Quem quiser procurar deve achar em PDF na internet. Não, você não pode procurar em PDF na internet, tá, gente? Não pode. Mas muito bem. Vai na biblioteca. Vai na biblioteca. Eu gostaria, então, de fazer o convite para o pessoal aí, na terça-feira que vem, aqui na página Psicologia Escolar Educacional, nós teremos às 19h30 o próximo Papo da Terça, que na semana que vem a gente vai falar de mulheres e a ação política. Então, vou conversar com a Roberta Duenfrente, de Ourinhos, e com a professora Elaine Podzik,
de Jacarezinho, norte do Paraná. Então, a gente vai conversar, então, com essas duas pessoas que são candidatas à vereadora pelos seus municípios. Vamos conversar, então, sobre aí a participação importantíssima, indispensável, das mulheres na política. Toda terça-feira a gente está aqui, gente, com o nosso Papo da Terça, e a seguir, daqui a algumas horinhas, no máximo até amanhã, essa gravação estará disponível no meu canal de YouTube, que tem o meu nome, Luiz Bosco. Clarice, eu quero muito te agradecer por arrumar um espacinho na sua agenda para conversar aqui com a gente. Aquele tipo de conversa que sai assim, né, abrindo muitas possibilidades de se pensar as coisas. É assim que é bom, não é? Eu gostaria, então, que você aí colocasse aí as suas considerações finais para a galera que está acompanhando a gente. Não, tá ótimo, Luiz. Obrigada. Também agradeço muito o convite. Foi muito bom estar aqui. Me deu nostalgias de Ourinhos, por mais que eu não esteja aí, me senti em casa e me senti em Ourinhos. Falta só a torre de batata, que eu gostava muito, inclusive. Não sei se ainda tem, mas recomendo. Eu não sei, que eu não sou fã da torre de batata, mas deve ter, deve ter. Adorava. Mas enfim, estou muito feliz também com o seu canal. Nossa, muito legal essa live que vai ter na semana que vem. Acho que é fundamental essa ideia das mulheres na política, mulheres em todo lugar, inclusive. E, enfim, espero que o bate-papo não tenha sido bom só para mim, e tenha sido também bom para quem pôde acompanhar. E um beijo a todos. Boa terça-feira para vocês nesses tempos caóticos. Temos certeza que foi bom para todo mundo. Valeu, Clarice. Valeu todo mundo que está acompanhando a gente. E até a próxima terça-feira. Cuidem-se, hein? Até mais. Tchau, gente.